madrugada foi recheada de treta, Carol enfrentando o Creu e o Wallace. E tem gente que tá obcecado, diz a Sayori e a Duda. Então vamos para o resumo da madrugada, porque rolou muita coisa depois dessa prova do fazendeiro. E o Wallace está super soberbo, né? Então vamos lá. Creu e Carol começaram tretando na cozinha, Creu apontando que a Carol joga com a Rai. Isso já tinha sido dito também pela Ioná, mas aí a Carol chamou a Rai e, botou de frente a frente com a Ioná e falou: Eu jogo com você? A Rai falou: Não, você me pediu desculpa, mas jogar junto a gente nunca jogou. A Ioná ficou quieta. Mas já o Creu na cozinha foi pro embate com a Carol, dizendo que a Carol ela fica pulando lá e cá. Isso aí o Creu até tem razão, mas jogar com a Rai, não. O que ela tentou fazer foi uma amizade com a Rai, mas o mesmo jogo elas não fazem, né? Vira e mexe, elas ficam bem, daqui a pouco estão tretando de novo e a gente não sabe qual é a das duas. É mais por conta da Carol, porque é a Carol que sempre vira pra cima da Rai e vai para os enfrentamentos. Mas aí não ficou por aí não, porque com essa história do Creu e a Carol ficarem discutindo na cozinha por conta disso, porque aí a Carol chamava o Creu de planta, dizendo que as plantas agora estão querendo aparecer, que o Creu está se achando um grandão, porque está lá no grupo Dominó e o grupo Dominó está se achando realmente o grupo mais forte da casa. E a gente pode dar uma resposta para eles, só que pela andar da carruagem que está rolando nas enquetes, eles vão se achar maiores ainda. Aí vocês aguentam a soberba do Wallace, que aí vai ser pior, porque o que eu vi nas enquetes, se a Ioná for eliminada, meus amigos, aí que o Wallace vai ficar insuportável junto com o Matheus. E aí o grupo Dominó vai adorar isso, e aí o Dudu se perde de vez. Porque o Dudu tá por lá já, tá? O Dudu já tá por lá, já caiu fora das meninas e tá no meio lá do grupo Dominó e a tendência é Dudu se afundar mais ainda. Aí já não bastava isso, o Alas ficou cantando e debochando da Carol. Não era amigo, não protegia, agora se virou, porque o Alas é assim. Ele tá bem, ele fez isso com a Sayori, fez isso com a Duda, agora está fazendo com a Carol. Agora está fazendo com a Carol. Daqui a pouco, esse mesmo grupo que ele tá, ele vai fazer com eles mesmo, porque o Alas é desse. É ranço profundo mesmo dele. Aí já não bastava disso, só que a Carol não deitou, não. A Carol foi cara a cara, discutiu, e eu adorei duas partes dessa discussão. Foi quando ele gritou que a Carol ela fica pulando, coisa que ele vai para frente, que foguete anda para frente. Ela falou assim: então tá, vai de foguete mesmo que tu vai sair que nem um foguete. Adorei quando ela mandou isso na cara dele. E outra, que ele tem um complexo, aí ela chamou ele de miniatura de homem. É, alguma coisa assim, não propriamente essas palavras. Mas deu uma zoada por causa do tamanho dele, que ele fica danado, né? Ele tem esse complexo de ele quer, ele acha que com a voz grave dele, ele é maior do que o tamanho. Sinceramente, é brincadeira não. Ah, lembrei, chamou ele de meio metro de homem. Ah, Carol. Tem hora que a gente tem ranço da Carol, mas tem hora que a gente gosta do que a Carol fala, sabe? E ficaram cara a cara, tá? Ela não pipocou, não. Aí depois ela desceu e ele ficou lá de cima, soltando as piadinhas como ele gosta de soltar. E aí eu gostei de uma coisa que o Mesquita comentou. Eles já estavam ali embaixo, dizendo que acha ridículo e pediu para as meninas não ficarem respondendo às provocações deles, do Matheus, do Alas, porque eles são ridículos. Falou que acha ridículo o que eles fazem de se juntarem para ficar falando mal das mulheres, que era para elas não não responder, deixar eles no vácuo. Gostei do conselho do Mesquita, gostei dessa postura do Mesquita, tá? Depois
elas cantaram a musiquinha que eu adorei, uma versão aí da Glória Groove, justamente falando das plantas, das moitas. Foi muito divertida. Com certeza a edição vai colocar essa música aí para tocar hoje, tá? A Sayori e a Duda estavam conversando, falando sobre essa questão do Wallace ser obcecado por elas. E elas têm certeza que uma das duas vai para a roça. A Sayori, inclusive, acha que é ela que vai. Se não tiver algum poder do Lampião, que ela esteja com esse poder, ou o Mesquita ou alguém ali do grupo dela que possa ajudar elas, aí ela disse que muito provável dela ou a Duda ir para essa roça justamente pelo Alas ser obcecado. E elas já estão ensaiando até o discurso. E vai mandar isso no discurso, falar que ele é obcecado nela e na Duda. Depois dessa conversa do Toninho com o Creu, olha, eu fiquei indignada. Porque era assim, eles não levantaram uma pauta para dizer que a negrada se juntava, se protegia, falando isso entre chegou a citar até essa pauta, que eram 20 e poucos brancos e 4 pretos. Ele, o Creu, Carol e Kate, né? Aquela coisa que até então tinha um combinado aí, parece que tinha um combinado entre eles de se proteger. E aí, nessa conversa aqui, ele falando que para ele, tudo bem, ele tem a opinião dele de achar que a Carol tem o pior jogo. Ele disse que para ele a Carol tem o pior jogo. Só que o que me deixou revoltada não foi ele achar que a Carol tem o pior jogo, é falar que tem nojo da Kate. Quem é ele? O que tem nojo? Que ela disse que a Kate anda na mesma da Carol. Ela anda na mesma da Carol. Ó, que a Carol é a pior jogadora para ele e que a Kate vai no embalo. Até aí tudo bem. Só que essa parte dele falar que a Kate é ridícula, que tem nojo, que foi essa cara aqui que ele fez, decepcionada. Apesar que não esperava nada de Tony, mas fiquei decepcionada. A Duda e a Sayori estavam conversando já lá na parte lá de cima. E a Sayori levantou para Dudu o seguinte, que ela tem dúvida sobre o Dudu. Se o Dudu se aliou ao Dominó. E a Duda confirmou para ela, se aliou, amiga. Se aliou, tá? E aí a Sayori falou assim, Duda, a gente foi enganada. As meninas estão se sentindo enganadas por Dudu. E aí, quando a gente vê essa cena aqui de Dudu conversando com o Matheus, falando que tudo tem que ser combinado para tentar justificar a saída dele para o grupo Dominó, meus amigos, o Dudu está se perdendo. E para mim, uma das pessoas que empurrou o Dudu para isso foi a Tamires. Sei que muitos, até da torcida da Gabi Hispânica, tem essa torcida pela Tamires, por tudo que aconteceu e tal, mas a Tamires é perigosa. A Tamires está ofuscando o Dudu. Nem tá gostando desse jogo do Dudu. Eu preferia aquele Dudu que se misturava com Ioná. Ah, mas a Ioná abandonou. A Ioná por várias vezes pediu para o Dudu. Tudo bem, é ciúme e tal, passou do ponto, passou. Mas eu acho que a pessoa que mais incomodava a Ioná é essa aproximação do Dudu com a Tamires. E a Tamires está apagando o Dudu. Acho que agora vocês vão começar a dar razão para a Ioná. Ela errou se juntar se a Ioná tivesse saído fora e ficasse sozinha, eu acho até que ela poderia passar o Dudu aí. O pecado dela foi se juntar lá com um grupo que esculachava ela. Eu só acho isso. Aí, depois daquele
troço todo que aconteceu ontem à noite, na madrugada, foi a vez de dar o trato. Aí, o que que ele fez? Por conta do Fabiano, fez o discurso dizendo que gosta do Fabiano, mas botou o Fabiano para fazer a vaca e o búfalo junto com a Carol, para penalizar os dois. Aí, meu filho, aí, meu filho, a Carol, estilo Carol, né? Ainda falou para ele: você vai, você que vai fazer, que eu não vou fazer, ameaçou em não fazer. Aí ele, você pode ter certeza que vai ser feito. Está se garantindo. Tomara que se garanta. E o chaveirinho dele, Matheus, ali do lado. O ranço que eu tô desses dois. O ranço. E não é pouco, não. Aí, por sua vez, ele colocou a Duda no lixo, né? Porque a gente sabe quando a pessoa. Aí é o que tinham questionado. A Saori tinha até comentado isso com a Duda lá nessa conversa, que o Dudu até ganhou um trato, porque os tratos, né, que eles penalizam o povo, que é vaca e búfalo e o lixo. Deu para os adversários ali, coisa. Aí deu, o Dudu pediu para fazer a horta de novo, aí deu a horta, porque tá no grupo dominó. Tá no grupo dominó. Eu achei muito engraçado, foi o Mesquita, né? O Mesquita foi o Matheus que pegou o Apolo para fazer. Todo mundo quer fazer o Apolo. Aí o Mesquita comentou, foi lá conversar com o Apolo, pedindo pro Apolo, falando assim pro Apolo: Apolo, amanhã vai vir uma pessoa chata para cuidar de você. No caso seria Matheus, eu já sabia que ia ser o Matheus. Então, morda, pisa em cima. E eu vou ficar de olho. Será que o Apolo vai atender o Mesquita? Porque a conexão de Mesquita e Apolo foi linda. Aquela cena do Apolo brincando com Mesquita. Será que o Apolo vai atender o Mesquita? Tomara. Então vai ser divertido, no mínimo. No mínimo. No mínimo. E, ó, gente, as enquetes começaram com a Ioná liberando, mas havia um empate técnico e ainda continua acontecendo, tá? Mas, nesse último agora de 8h30, a Ioná subiu um pouquinho. Continua um empate técnico? Continua. Na minha opinião, não gostaria que a Tamires continuasse. Para mim, seria uma revolução a Tamires ser eliminada. Me desculpa a torcida da Gabi Spani. Você que torceu ou torce ainda pelo Dudu, a Tamires tem que ser eliminada. A Tamires apagou o Dudu. A gente era muito mais feliz quando era Dudu e Onar. Fala a verdade. Fala a verdade, que a gente era mais feliz com o Dudu e Onar. Mas para mim tem dois erros da produção. Dois erros da produção. Ou melhor, três. Vou fechar com três. O último eu vou explicar o porquê. Explicar o porquê, até para poder me explicar de uma falha que eu fiz no último vídeo. E que vocês estão me sentando pau, mas eu acreditava que era daquele jeito, mas eu quero já corrigir aqui e fazer até um pedido. Vai que a gente é atendido, né? Vai que a gente consegue ser atendido. O primeiro erro, para mim, foi quando a produção informou a porcentagem que o público quis que Carol e Matheus permanecesse, mas por conta da Carol, e ela sabia disso. Matheus foi uma planta. Então, para mim, contar o percentual fez a Carol desandar em tudo. O segundo ponto foi quando a produção não deixou mais Ioná provocar. As punições, mas ia perder. Deixa o povo com fome. Alguma coisa ia ter que ser feito. Mas ali tiraram um pouco das asas da Ioná. Deu
munição para eles achar que a produção estava cortando as asas da e cortou, como se a Ioná fosse, odiada pelo público naquele momento, que o público não estava gostando, porque para eles, na cabeça deles, qualquer mudança e influência da produção é a pedido do público, principalmente depois que existe uma regra da Carol e do Matheus saírem do programa e o público foi lá e fez o Carelli mudar o negócio, deu a carelada e ficou tudo certo. Aí fez a cagada de não deixar mais a Ioná provocar punição, porque era nossa diversão, entendeu? E a terceira, eu falei ontem, eu dei uma vacilada, confesso para vocês, e aqui quero me corrigir. Que ontem eu postei um vídeo dizendo que o fazendeiro, né, é o primeiro fazendeiro da história que seria eliminado, porque tem a dinâmica do paiol, e eu contava que o Alas poderia participar dessa dinâmica do paiol para ser eliminado. Só que aí o pessoal nos vídeos comentaram que, no caso, ele está vetado. Ele Ou seja, ele se salvou 2 vezes, né, de não ser eliminado nessa roça voltando como fazendeiro e ficando imune a essa votação aí da galera do paiol. Eu não gostei. Seria histórico o cara ganhar um fazendeiro e sair numa dinâmica de planta. Carelli, por favor, gente, me ajuda a fazer esse vídeo, esse pedaço, faz corte, faz alguma coisa, me ajuda. E vamos subir hashtag, vamos subir mensagem, vamos bombar nas redes sociais, pedindo o Carelli para tirar essa imunidade do Wallace ao paiol. O fazendeiro não tem que ficar imune a esse paiol, não, tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Olha a felicidade nossa que seria Matheus e o Wallace sendo eliminados. Ah, mas tem planta pior que é o Creu e o Fabiano. Tem! Mas o Fabiano, vocês sabem que fica difícil sair essa quantidade de gente que está aí, por causa de tudo. Que está salvando o pai. Podia ir mais, ô Carelli. Podia ir mais. Faz mais outro. Eu tenho muita esperança que esse paiol não seja o único paiol. Tenha, se não for a mesma dinâmica, tenha uma outra dinâmica parecida. Porque o cara escorrega. Não batia na roça. Primeira vez que bate na roça, volta como fazendeiro. Tá carelada aí. Mas escuta, por favor, Carelli. Bota o fazendeiro rolo no paiol. Não dá imunidade, não. Não dá, não. E, gente, por favor, vamos dar uma resposta. Vamos salvar o Dudu dessa enrascada. Deixa a Tamires embora. Tamires, perdão, mas você ofuscou o Dudu. Eu tô com saudade do Dudu Ioná. Não torço pra Rayane, mas deixa a Rayane, ela. Ah, a Tamires está atrás, mas ela ofuscou o Dudu. Ofuscou o Dudu. O jogo ficou chato, Dudu e Tamires. Era mais divertido com a Iona. Deixa a Tamires ir pra casa. Eu vou ficando por aqui. Me segue, compartilha, comenta para o YouTube entender que vocês estão gostando. Ajude a coleguinha. Ioná, fica? Fica, Ioná. Por favor. Público, salve aí, Ioná. Deixa a Tamires ir. Mas se for para ir embora e a Ioná ficar, obrigado. O cantor não pode vencer 2 vezes. É muito pro meu coração o cantor voltar a fazendeira e Ioná
ser eliminada. Não pode, gente. Pode. Aí vocês vão ver a decadência da Fazenda. Vamos salvar a Ioná. Deixa eu ir lá. Tô indo que eu vou lá votar para Ioná ficar. Até a próxima. E não briga comigo, não. Pensa com carinho. Foi.